atenção para que a gente possa estudar juntos esse tema. Então, no capítulo 12, a gente vai ver aqui 20 versículos, e aonde na nossa Bíblia, as epígrafes, nós vamos encontrar duas. Uma que vai do versículo 1 até o versículo de número 9, aonde a gente vai ver que é a chamada de Abraão. Deus vai chamar Abraão e fazer-lhes algumas promessas. E já a segunda parte do capítulo 12 é do versículo 10 até o versículo de número 20, que vai relatar o fato de que Abraão ele vai descer ao Egito, onde a gente vai ver esses dois cenários. O primeiro é a promessa que Deus vai fazer a Abraão, nessa primeira sessão de versículos do 1 ao 9. A segunda sessão, do 10 ao 20, é onde ele vai descer ao Egito. E a gente vai ver dois cenários diferentes. No primeiro cenário, a gente vai ver Abraão se apresentando como alguém que tem fé em Deus, que é obediente a Deus. Já no segundo cenário, que é a segunda sessão do capítulo 12, a gente vai ver Abraão desfalecendo na fé, caindo na fé, e a gente vai ver isso com riqueza de detalhes aqui na nossa lição de hoje. O capítulo 13, que vai servir também de base, a gente precisa destacar que ele só tem 18 versículos, e ele também tem duas partes. A primeira parte vai descrever para nós acerca aí de quando Abraão ele vai retornar do Egito rumo a Canaã, e a segunda sessão vai falar sobre a separação, a divisão, que haverá entre aí Abraão e Ló. É onde a gente vai ver essa divisão. Então nós vamos estudar esses dois capítulos, lembrando que o capítulo 12 ele é o início da segunda parte do livro de Gênesis. Quero dizer também aos irmãos, aqueles que têm acompanhado as nossas ministrações, os nossos ensinos, a dinâmica das nossas aulas, desde a lição 1, que a gente vem apresentando aqui acerca das dispensações. Lembrando que nós, assembleiando, acreditamos em 7 dispensações. E a gente já apresentou aqui a primeira dispensação, que aconteceu lá no Éden ainda, que era a inocência. Depois veio a segunda, a consciência. Depois veio o governo humano, que a gente estudou algumas lições dentro do governo humano e fechou com a última agora, que foi a lição de número 7, acerca do tema a Torre de Babel. Já a lição de hoje, ela vai dar início a uma nova dispensação, que é a dispensação da promessa, que ela inicia aqui no capítulo 12 e ela vai se estender até em Êxodo, capítulo 19, que é onde vai surgir a próxima dispensação, que vai ser a lei. Aí depois vem a graça, depois, por último, o milênio. Então essas são as 7 dispensações que nós, assembleianos, acreditamos, e o comentarista da nossa revista também ele está fazendo uso dessa didática. Então, para a gente ter uma melhor compreensão, a gente não pode perder de vista acerca desse tema das dispensações aqui que a gente encontra no livro de Gênesis. Então, a lição de hoje nós vamos aprender acerca de um personagem, não um simples personagem, mas um maior personagem. Vamos ver que Abraão ele é um personagem muito citado, mais de 300 referências em toda a Bíblia acerca dele. Abraão, aqui a gente vai ver que do capítulo 12 até o 16, ele ainda é conhecido como Abrão. Já no capítulo 17, aos 99 anos, aqui ele vai ter o seu nome mudado para Abraão. Mas esse Abraão aqui, que nós vamos estudar, e é conhecido como o pai da fé, nós precisamos destacar que Abraão, ele é pai de 3 religiões conhecidas mundialmente. Que a primeira é o judaísmo, depois o cristianismo e o islã. Então, a gente precisa destacar que Abraão, ele é pai de muitas nações, não só no sentido da fé, mas no sentido também material, físico. Porque independente da religião do cristianismo, assim, aceitar o testemunho de Abraão, tem outras religiões também que aceitam
né, ou que reconhece a autoridade de Abraão. Então nós somos convidados, diante aqui do capítulo 12 e o capítulo 13, a meditarmos um pouco sobre esses fatos, né, que aconteceram na vida de Abraão. E a gente precisa ainda destacar que Abraão, assim como Sara, eles tiveram os nomes mudados. Eu falei aqui agora há pouco que Abraão vai ter o nome mudado lá no capítulo 17. Sara também, aqui ela é conhecida como Sarai. Lá ela vai ser conhecida como Sara. Então eles vão ter os nomes mudados. Então a gente vai também aprender que no capítulo 12 e no capítulo 13 de Abraão tem algumas lições que para nós cristãos nós precisamos extrair e colocar em prática. Então, antes de passar aqui ao textual, eu quero apresentar o objetivo, mas antes de apresentar os objetivos, eu quero só agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que têm sido parceiro deste canal, que têm contribuído de uma forma direta, outros de forma indireta, assistindo, compartilhando os nossos vídeos. E também quero agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos que estão no nosso grupo do WhatsApp. Eu quero deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você que ainda não entrou possa entrar. E no decorrer da semana a gente está estudando, aprendendo junto algumas informações que às vezes não é possível da gente sozinho descobrir. Mas ali no grupo a gente vê compartilhamentos de assuntos que correspondem à questão da lição semanal. Então, eu te convido a participar, a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, e eu vou deixar o link para que você assim possa entrar e ali estudar junto com a gente. Vai ser uma honra, ter você como parceiro neste grupo para aprendermos junto, para também estar somando, compartilhando acerca do seu conhecimento. Lembrando os irmãos que a nossa videoaula ela não tem uma finalidade de substituir o nosso guia prático, que é a nossa revista da PEC, mas é apenas um auxílio. Nós vamos trazer apenas informações extras, ou vamos dizer que um comentário direto, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade de ler e assimilar o que ela está lendo. Então a gente, de uma forma aqui breve, a gente vai, vamos dizer que de uma forma também direta e objetiva, trazer um comentário bem resumido da lição, mas que tem esse objetivo de ajudar a professores, alunos, superintendentes e todos aqueles que gostam de ir à nossa escola bíblica bem informado. Então te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós aprendermos um pouquinho mais nesse início de semana e no decorrer da semana aí, no final da semana, a gente já chegar bem abalizado diante da nossa classe. O primeiro objetivo é mostrar o valor da fé. O segundo é refletir sobre as promessas de Deus. E o terceiro é avaliar a nossa caminhada com Deus. Então, nós, diante desses objetivos, nós somos exortados a estarmos atentando para a questão da fé. Então, eu quero aqui fazer ênfase à questão do que aconteceu na lição passada, lição de número 7. A gente viu que tinha um tema sobre a Torre de Babel, e a gente viu que os homens ali eles queriam fazer um nome grande, na lição 7. Aqui na lição 8 é diferente. Aqui é Deus quem vai fazer ou engrandecer o nome de Abraão. E a gente já, depois de 4.000 anos, a gente olhando para trás, a gente viu que realmente essa promessa teve esse cumprimento. Realmente Deus fez o nome de Abraão grande, não somente no judaísmo, entre os hebreus, mas em todo o mundo. Eu sei que se você for estudar arqueologia, for em busca de fontes arqueológicas acerca do Abraão histórico, lá você não vai encontrar fontes, ou pesquisas que vão comprovar vamos dizer que o período ou a estadia de Abraão em alguma terra ou em algum lugar. Eles não encontraram nenhuma evidência que comprova cientificamente que Abraão ele viveu, ele existiu.
mas nós precisamos entender que nem sempre a arqueologia ou a história ela vai, né, contribuir. É isso que a gente está aprendendo desde Gênesis, desde a primeira lição do Gênesis capítulo 1, que a gente vê sempre, vamos dizer que os estudiosos da história, da arqueologia, até mesmo das ciências, querendo, né, dizer que esses fatos que nós estamos estudando são mitos, né, algo que não aconteceu. Então, com a vida de Abraão, que é considerado o pai da fé, não seria diferente. Então, a arqueologia ela não comprova a questão da existência de Abraão, mas comprova as cidades, né, que relata que Abraão viveu, como Harã, né, e tantas outras cidades das quais Abraão passou. Então, a gente precisa fazer esse destaque. O nosso texto áudio se encontra em Êxodo capítulo 12, né, o 12º capítulo, o versículo é o versículo de número 1, que diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui a gente precisa fazer um destaque que Abraão, ele foi chamado por Deus muito antes dele chegar em Harã. Ele foi chamado por Deus em Ur, né? Mas ali a gente percebe que Abraão ele estava debaixo da autoridade do seu pai. Então, quando você lê o texto lá, você vai ver que é o pai de Abraão que vai tomar a decisão. Moisés vai fazer, que é o escritor de Gênesis, vai fazer, né, questão de mostrar que é o pai de Abraão que vai tomar o seu filho Abraão, seu sobrinho Ló, os seus filhos, e vão para Harã. E ali em Harã, depois que o pai de Abraão morre, Deus reafirma, né, essa chamada, que é isso que nós estamos vendo aqui no versículo 1. Mas quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que vão testemunhar que Abraão ele foi chamado ainda em Ur, né? E é isso que a gente precisa deixar bem claro, porque existe alguns alunos, né, e até mesmo alguns professores que possam achar que a chamada se deu realmente em Harã, mas na verdade ali já foi uma confirmação da primeira chamada que aconteceu anos atrás, ainda quando o pai de Abraão estava vivo. Então, a nossa verdade prática, nós queremos passar agora, diz: a fé de Abraão resultou numa jornada que mudou a história do mundo. Então, perceba que a nossa verdade prática diz que a fé de Abraão, ela resultou em uma grande jornada, uma jornada que nós podemos até dizer que é diferenciada, né? Porque ela vai mudar a história do mundo inteiro. Porque a partir de Abraão que vai entrar ou acelerar o processo da salvação. A gente percebe que através de Abraão e da sua descendência é que o Messias ele vai vir ao mundo. Ou seja, Abraão aqui é como se ele fosse o pilar, ele fosse a base central para que fosse edificado aí todo o projeto para que o Messias viesse, né? E da linhagem de Abraão. A gente vê que Abraão ele vai ter Isaac, depois Isaac vai ter 2 filhos, mas vai ser na linhagem de Jacó que vai dar início aí às 12 tribos de Israel, e é a partir dessas 12 tribos de Israel que vai entrar, né, aí as profecias, né, com mais clareza acerca do projeto de salvação. Aí vai ser da tribo de Judá, que Jesus vai vir, que vai ser a linhagem, a dinastia davídica. Então, tudo isso vai suceder, né, a plataforma para Jesus vir ao mundo. E é isso que a gente precisa destacar, né, que a jornada que, como bem diz a nossa verdade prática de Abraão, ela resultou nesse grande fato, nesse grande acontecimento, que foi aí a mudança, né, de uma forma total do mundo quando se trata de salvação. Então, se não existisse Abraão, esse projeto, ou vamos dizer que se não existisse a jornada de Abraão, esse projeto talvez ele não teria chegado aonde chegou. Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o chamado, aí com base no versículo 1 e até o versículo 4, mas antes eu preciso apresentar
a nossa introdução, que ela inicia dizendo: chegamos à segunda divisão do livro de Gênesis, capítulo 12 até o 36, né, que é essa segunda divisão. Veremos a história de salvação começando a se concretizar historicamente com a chamada de Abraão. E o terceiro parágrafo diz: como a história de um homem que viveu há 4.000 anos pode impactar a nossa vida até hoje. Aqui a gente precisa deixar bem claro aos irmãos que essa história, como bem diz o nosso comentarista da nossa revista, ela teve, vamos dizer que início, há mais de 4.000 anos atrás, mas hoje ela ainda gera impacto, né, na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque o autor dessa história, né, que é Abraão, dessa jornada, ele é um exemplo, né, de crente, ele é um referencial, ele deixou o seu legado. E a gente, como cristãos, nós somos considerados como filhos de Abraão, né, pela fé. Não pelo sangue, mas pela fé. Então nós precisamos destacar que a vida de uma pessoa que ouve o Evangelho, ao mesmo tempo que ele está ouvindo as boas novas, ele está sendo ou tendo a sua vida impactada, né, pelos fatos narrados na caminhada de Abraão. Abraão, que é considerado o maior crente, né, ou o crente maioral, porque ele vai dar exemplo aí de fé que uma pessoa comum, uma pessoa normal não conseguiria. E a gente vai aprender, né, nessa lição o início da caminhada de Abraão até o seu último estágio. A gente precisa destacar que Abraão ele tem essa chamada confirmada aos 75 anos, vai morrer aos 175 anos, vai ter aí um ministério, né, de fé, de caminhada cristã. Essa jornada ela vai durar um século, né, sendo aí aprendendo com Deus. E a gente também precisa destacar ainda a nível de introdução que Abraão ele não é uma pessoa que não pecou, que não errou, que não teve deslizes, que não teve queda, que, quem sabe, não patinou. Sim, Abraão, ele falhou. Aqui no capítulo 12 mesmo, a segunda parte, vai relatar isso para a gente, né, que Abraão, ele falhou. Mas o diferencial de Abraão é que ele era uma pessoa que ele errava, mas ele reconhecia os erros. Ele era um adorador, que o nosso comentarista aqui vai destacar, e a Bíblia também já fala muito sobre isso, que ele, como exemplo de fé e de jornada cristã, ele era um homem que era considerado pelos altares, né, que ele erguia em nome de Deus. Ou seja, Abraão, aonde ele chegava, ele edificava um altar, ele fazia um concerto com Deus, ele confessava o seu erro e procurava acertar. Então, por isso que Deus ele vai, no capítulo 17, dizer a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E ele vai, sempre no decorrer da história da sua caminhada cristã, procurar essa perfeição que Deus cobra no capítulo 17. O primeiro ponto da lição, quando trata de seu chamado, a gente precisa aqui fazer ênfase à questão da introdução, né, desse ponto, que fala do mesmo modo como a primeira parte de Gênesis se inicia com Deus falando e criando, agora ele fala novamente, desta vez comissionando, não há um novo começo, não há coisa nova, se Deus não falar. Então perceba que o nosso comentarista aqui ele vai destacar para nós a questão, né, da ênfase do início, do Gênesis, quando Deus fala, quando Deus está criando ali todas as coisas, é Deus falando, haja isso, haja aquilo, e tudo ia acontecendo. Aqui na segunda parte do livro de Gênesis, é Deus também, né, e é isso que ele quer destacar, que é Deus também que inicia, né, falando, ou vamos dizer que dando um novo começo, criando uma nova história para Abraão, porque Abraão até esse momento ele ainda estava distanciado, mas Deus vai reafirmar o seu chamado e vai gerar para Abraão um novo começo. E a partir desse momento a gente já começa a aplicar essa história em nós
que Deus sempre vai gerar na nossa vida cristã um começo. Sempre Deus vai dar uma nova oportunidade. Sempre Deus, ele vai cuidar de nós, ele vai dispensar sobre nós o seu cuidado, e é isso que a gente precisa ter o entendimento. Primeiro tópico, rompendo com o passado. Aqui o nosso comentarista, ele destacou, e eu quero só destacar aqui algumas palavras, não quero fazer uso, né, de toda a revista, porque eu creio que os irmãos, eles precisam meditar em uma informação extra. Então, aqui a única frase que destaquei aqui do comentarista é que Abraão ele é convidado a um novo começo. Estaria ele disposto? Porque esse novo começo na vida de Abraão, a gente precisa destacar aqui a questão do tópico, que isso ia lhe gerar que ele ia ter perdas, porque ele ia perder a terra, dos seus antepassados que ele vivia, ele ia perder amigos, ele ia perder a residência. Então a gente precisa ter esse entendimento de que a chamada às vezes requer de nós essa renúncia, que nós devemos renunciar algumas coisas. E aqui na vida de Abraão a gente precisa destacar que Abraão, para ouvir e seguir os passos de Deus, ele teve que romper com o passado, ele teve que deixar o passado para trás. E a gente, quando lê aqui o comentarista deixando essa pergunta no ar, estaria ele disposto? A gente responde um sim. Abraão estava disposto a deixar tudo e seguir a Deus. E a gente vai ver no decorrer da nossa lição que foi isso que ele fez. Ele deixou a sua terra onde ele nasceu, cresceu, passou boa parte da sua vida, viveu 75 anos, deixou tudo para trás para ouvir a voz de Deus, para atentar ao que Deus lhe prometera. Que Deus prometeu a ele uma terra, uma descendência, onde ele ia ser tão grande, tão imensa, que ele não poderia contar. Então ele vai nesse projeto, e a gente precisa entender que ele não foi por vista, mas ele foi por fé. Ele não estava vendo, mas ele creu em Deus. Ele tinha uma certeza de que ele podia não estar vendo, mas ele estava segurando na mão de Deus. Que por mais que ele viesse a passar por lugares escuros, mas Deus estava com ele. E então a chamada de fé, a gente tem que destacar isso. Assim como aconteceu na vida de todas as pessoas que já aceitou o Evangelho. Porque as pessoas que já aceitou o Evangelho, elas são nova criatura. Elas deixaram para trás suas velhas práticas. Renunciaram o seu velho eu e agora estão na dependência de Deus. E é isso que a gente quer destacar nesse tópico. Lembrando aos irmãos que nós vivemos nessa terra, como diz lá em 1 Pedro, como peregrinos, assim como Abraão peregrinou na sua própria terra, que era Canaã, depois foi para o Egito, retornou do Egito, e assim a gente vê que Abraão, ele habitava em tendas, ou seja, não tinha residência fixa. Da mesma forma somos nós não podemos nos prender aqui neste mundo, mas nós temos que ter uma certeza que o nosso bem maior está lá, está guardado no Senhor, na eternidade, e é isso que a gente precisa destacar. O segundo tópico, um futuro desconhecido. Perceba que a aplicação desse tópico é com base ainda no versículo 1, do capítulo 12, onde fala que Abraão, ele teve um futuro desconhecido, ou seja, ele não tinha como ver o que ia acontecer, mas ele deu um passo de fé. E às vezes as pessoas não acreditam muito na questão da fé, ou não entendem como é que é andar na fé. Andar na fé, irmãos, é você pisar no escuro, é pisar sem estar vendo o degrau, mas crendo que ele vai estar lá. Então foi assim que Abraão fez. Abraão, ele confiou em Deus. Ele não conhecia nada do seu futuro, não sabia como aquela história ia terminar, se aquela história ia ser bem sucedida, mas de uma coisa ele tinha certeza, que ele acreditava e confiava em quem lhe fez a promessa. Ele creu que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir, para guardar o seu tesouro, que era a sua vida, até o dia final. E é isso que a gente precisa também destacar.
essa qualidade do nosso pai na fé. E para concluir esse tópico, a última parte do tópico diz: não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo, e isso lhe bastava. A gente percebe que essa lição da vida de Abraão dá-nos uma esperança de que nós não precisamos ver o futuro ou querer saber o que vai suceder amanhã, mas nós precisamos ter esse entendimento de que nós sabemos com quem estamos indo, com quem estamos andando, ao Deus que estamos servindo. E a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é fiel. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, ele vai se responsabilizar. E é isso que a gente precisa copiar da vida de Abraão. Perceba que isso aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, mas ele dá um exemplo de fé que, se nos nossos dias hoje fosse fazer um contraste entre a nossa geração e a vida de Abraão, eu creio que a nossa geração ela seria condenada, porque ela não é com base através desse grande exemplo, não, ou em garantias. Ela não tem um contrato. Abraão deixou, porque não é algo agora comentar algo visível. E o último mas é algo desse primeiro ponto que a gente tem que entender uma caminhada de Deus. Aqui nesse Abraão ele não precisava, ele não tinha nem precisava. O comentarista ele deixa e nem ter nenhuma garantia. O que ele precisava era o início aqui do isso ele fez. Ele fala ele acreditou quais as garantias que Abraão tinha. E a forma dele dizer que a gente precisa foi demonstrando aquelas atitudes e usar essa indagação, deixar tudo para trás para responder alguns questionamentos chamado de Deus, que surge no nosso dia a dia, ao chamado de Deus. Quando a gente olha para a caminhada ou para a jornada. E esse chamado não significa dizer que é imune a pecado, a erro, a queda, a fracasso, a mentira, ou vamos até mesmo a dizer que, de uma certa forma, momentos onde o caráter de Abraão ele foi, vamos dizer que, demonstrado de uma forma negativa. A gente viu isso aqui quando ele vai descer ao Egito. Então a gente precisa entender isso, que às vezes isso não é imunidade, para a pessoa achar que porque é crente, porque confessa ou professa sua fé em Deus, não vai tropeçar. Mas às vezes vem, mas é sempre para que a gente aprenda, para que a gente cresça. É pedagogo, esses vacilos que a gente vai ver aqui na vida de Abraão. O segundo ponto da lição, as promessas. Nesse segundo ponto, a gente precisa destacar que as promessas de Abraão, como eu falei aqui, a início e a nível de introdução, que as promessas, ela também, além de ser específica, imperativas na vida de Abraão, ela também dá início a uma sessão, a um período que é conhecido como a dispensação da promessa, que compreende aqui do capítulo 12 até capítulo 19 de Êxodo, que vai acabar com o surgimento ou, vamos dizer que a inauguração ou promulgação da lei de Moisés. Então esse período ele é conhecido como promessas, mas aqui no comentarista ele apresenta as promessas de Abraão. Então Abraão ele vai sair de Ur dos Caldeus, parando por algum motivo em Harã, onde alguns vão dizer que em Harã, o pai de Abraão ele vai perder ali um dos seus filhos e ali ele vai também morrer. Então, a partir da sua morte é que vai dar, vamos dizer que de uma forma mais conclusiva, o chamado, ou a caminhada, ou a jornada de Abraão, depois da morte do seu pai ali em Harã. O primeiro tópico fala sobre uma grande nação. Aqui a gente precisa destacar que uma das promessas, não quero aqui dizer aos irmãos que só foram essas 3 promessas, não. Foram pelo menos 7 promessas, mas aqui vai ser destacada só aquelas que a gente, como bem diz o comentarista, aquelas promessas que têm mais relevância para a nossa atualidade. Porque se nós formos falar de todas, o tempo não vai dar. Então a gente vai também seguir a mesma didática aqui da lição. Apresentar a primeira, uma grande nação, a segunda, um grande nome, e a terceira, a gente vai ver aqui uma grande bênção. Então essas são as 3 principais promessas que Deus fizera na chamada de Abraão. O terceiro ponto da nossa lição
fala sobre o seu legado. Nesse ponto, a gente vai ver que é a parte aplicativa da nossa revista. O primeiro tópico vai falar sobre levantador de altares. É aqui aonde a gente precisa destacar que Abraão, ele é o nosso exemplo maior nesse quesito. Um homem que tinha essa preocupação de sempre estar erguendo altares, de sempre estar levantando altares. Então nós precisamos copiar isso e praticar na nossa vida. Precisamos ser adoradores autênticos, que aonde quer que nós cheguemos, aonde nós colocarmos a planta do pé, nós temos que edificar um altar ao Senhor. E é isso que Abraão vai fazer aqui no capítulo 12 ainda e no versículo 7. Vamos agora ao segundo, que é imperfeito. Aqui a gente precisa destacar que Abraão ele não era uma pessoa perfeita. Era uma pessoa sujeita a erros, sujeito a quedas, sujeito a superfúgios, vamos dizer que passageiros, como por exemplo aqui a gente vai ver a partir do versículo 10, que quando ele chega no Egito, ele vai dizer à sua esposa Sara, a Sarai, olha, diz aí aos homens que você é minha irmã, para que eles não me matem. E a gente vê que ali ele está colocando, expressando o seu caráter. O caráter que a gente vai ver que vai demonstrar uma característica negativa. Onde ele vai mentir e ainda dizer para que a sua mulher minta. Então a gente vê que ele não era perfeito. E aqui a gente destaca, aplicando para os nossos dias, a gente destaca que Deus, ele também não vai chamar pessoas perfeitas. Deus ele vai chamar pessoas como Abraão, falíveis, pessoas que estavam sujeitas a queda, sujeitas a tropeço, sujeitas a até mesmo a fazer coisas horríveis, mas Deus ele vai agir através dessas pessoas imperfeitas, e fazer grandes obras para que amanhã ou depois essa pessoa não venha bater no peito e achar que todo o mérito é seu e que não é de Deus. Então a gente destaca isso nesse tópico acerca de que Abraão ele era um homem imperfeito. A última parte da nossa lição fala sobre desapegado. É a última aplicabilidade, comparada que a vida de Abraão, ou a caminhada, a jornada, que Abraão ele era uma pessoa desapegada. E o maior sinal de que ele era desapegado é que ele habitava em tendas. Ele chegava em uma determinada região, ficava ali um período de tempo, e aí Deus lhe dava ali uma ordem, ele levantava, tirava as estacas que prendiam a tenda e se mudava. Isso a gente vê que ele não se apegava. E o último sinal na vida de Abraão é o maior exemplo da vida dele. É que ele não era, ou não se apegou com seu filho, o filho da promessa, Isaque, a ponto de deixar Deus em segundo plano. Deus faz uma prova de Abraão, leva aí teu filho e sacrifica, ele faz. É porque é uma evidência de que ele era desapegado com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. Então a gente precisa também destacar isso na jornada desse grande homem de fé, que era Abraão. Então, nós queremos destacar que nós também não precisamos estar pegados a nada neste mundo. Nós precisamos viver aqui nessa terra como Abraão viveu, desapegado de tudo, mesmo sendo imperfeito, mas com a nossa confiança intacta no Senhor. Ser adoradores autênticos e verdadeiros, que edifiquem altares aí ao Senhor. Para concluir aqui, a nossa aplicação pessoal diz: o único jeito de vivermos neste mundo e chegarmos à nossa Canaã, assim como Abraão, é pela fé. Pois isso, as Escrituras dizem que os que são da fé são filhos de Abraão. Você tem andado nas pegadas de Abraão, o pai da fé? Essa é a pergunta que vai concluir aqui a nossa revista. Então, que Deus abençoe, até a nossa próxima aula e que o Senhor abençoe grandemente a sua aula na sua classe no próximo domingo. A paz do Senhor.